Boa tarde a todos. Eu queria dar as boas-vindas aos participantes que nos assistem pela rede interna da Infam, em outras palavras, os magistrados e magistradas inscritos, e também a comunidade jurídica que nos vê e nos escuta pelo YouTube. Este é mais um dos eventos neste período difícil, organizado pela Infam, pela Escola Nacional da Magistratura, e que tem por foco, este evento em particular, a questão da mulher. Quando eu assumi a direção da Infam, uma das linhas principais de atuação que nós estabelecemos foi esta da questão da mulher perante o direito e também da mulher como juíza, que são questões que se entrelaçam, mas há pontos que caracterizam e são peculiares a cada um desses dois enfoques. Como eu disse na abertura do módulo anterior, que contou com a participação, entre outros, da ministra Laurita Vaz, da ministra Carmen Lúcia, da ministra Cristina, presidente do TST, este evento tem um débito muito grande com o ministro Rogério Schietti. O ministro Schietti, com este jeito afável de ser, extremamente tranquilo, acho que vive em permanente estado de meditação budista, ficou no meu pé, para usar uma expressão vulgar, para que nós dessemos continuidade a um evento que nós havíamos planejado que seria presencial, de 3 dias, que teve sua concepção maior exatamente com o conhecimento, a sensibilidade do ministro Schietti. Por isso que nós resolvemos realizá-lo, evidentemente com outro formato, dividindo o evento, o curso, em 3 módulos, e este sendo o segundo módulo. Claro, trata-se de um evento jurídico, mas nós não podemos esquecer que em temas desta complexidade social, política e ética, como é o caso da mulher, nós podemos imaginar que vamos resolver todos os problemas a partir de uma perspectiva estritamente dogmática e jurídica. Daí a necessidade de termos um verdadeiro diálogo entre as ciências. E por isso nós convidamos uma historiadora no módulo primeiro, e agora contamos com outra acadêmica de peso, exatamente porque nós queremos fazer esse casamento permanente entre magistratura e a comunidade como um todo. Mas não só a comunidade científica, também os líderes das várias instituições. Meu último ponto é para realçar que na Infam nós temos procurado fazer o que eu denomino cursos de juízes para juízes. Precisamente aqueles cursos que têm uma sensibilidade maior e, por isso, ficam restritos à própria magistratura. E não vejo como, em uma magistratura riquíssima, intelectualmente como a nossa, com mais de 15 mil magistradas e magistrados, que nós não tenhamos especialistas para qualquer tema imaginável do direito e da prática judicial. Mas, excepcionalmente, nós fazemos cursos como este, que, eu já disse, servem
para um diálogo entre nós e a sociedade, e sobretudo a comunidade jurídica, e para que também nós possamos ouvir, porque a magistratura, por formação, tem que ouvir. Esses são os aspectos que eu queria mencionar, enfim, antes de passar a palavra ao ministro Rogério Schietti, aliás, a conselheira Candice Jobim, eu queria agradecer de novo a equipe extraordinária da Infam, a Cíntia Bruneta, juíza federal, que é secretária-geral e juíza federal ao mesmo tempo. Nunca me canso de dizer que a primeira mulher e a primeira juíza federal a ocupar esse posto importantíssimo. Ao desembargador Eládio Lecei, que participa de todas as iniciativas da escola, mas, sobretudo, sente um prazer especial naqueles que tocam no tema dos vulneráveis, como é o caso aqui da mulher, e a Jaqueline Mello, a nossa extremamente competente servidora que cuida dos cursos, juntamente com o pequeno grupo de servidores muito dedicados da nossa escola, que permite que nós tenhamos um evento como este. Eu já falei demais, mas aqui, no encerramento do módulo anterior, eu fui desconectado porque faltou luz, energia no meu bairro. Então, eu aproveito para fazer essas observações. E, sem mais, eu passo a palavra à conselheira Candice Jobim, uma juíza federal com uma carreira brilhante, primeira colocada no seu concurso, e que foi minha aluna. Eu tive um enorme prazer em tê-la como aluna. E hoje ela ocupa um cargo da mais alta relevância no Conselho Nacional da Justiça. Então, sem mais delongas, passo a palavra à conselheira Candice Jobim. Obrigada, ministro. É sempre uma grande honra estar em algum evento com o senhor e já lhe agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando. O senhor, meu eterno professor e um dos melhores professores que tive. Não vou falar que foi o melhor, porque o ministro Schietti também está presente, ele também foi meu professor, ele também foi excelente, então não posso causar nenhum tipo de polêmica aqui, mas é sempre um grande prazer, uma grande alegria. Gostaria de cumprimentar o ministro Schietti, cumprimentar aos palestrantes que estão aqui, a professora Regina, a delegada Eugênia, e gostaria ainda e a defensora pública, a doutora Rita, gostaria de cumprimentar todos os magistrados e magistradas que estão aqui presentes e dizer da importância desse evento e da sensibilidade de sempre do ministro Herman Benjamin de trazer um tema tão importante à tona, né, para todos nós, para que nós todos aprendamos, num contexto em que a Organização Mundial da Saúde diz que 30% das mulheres sofrem agressão, sofrem violência, e agora, no momento de pandemia, em que o Banco Mundial declara que houve um aumento de 44% na violência contra as mulheres, então, realmente um tema sensível num momento mais do que apropriado para que nós tratemos sobre isso, principalmente em relação ao judiciário, que é quem tem hoje um dos que tem alguma possibilidade de evitar esse tipo de problema e de tentar solucionar, porque o poder público tem que tentar garantir essa proteção às mulheres. Bom, vou passar então inicialmente a palavra ao ministro Rogério Schietti Cruz, já conhecido de todos, mas ministro do Superior Tribunal de Justiça, doutor em Direito Processual pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi defensor público, promotor de justiça e procurador-geral de justiça do Distrito Federal e Territórios. Muito obrigada, ministro Schietti. Como sempre, maravilhoso ouvir as colocações de Vossa Excelência, esses excelentes apontamentos que foram feitos na sua fala, o que demonstra que muito já se avançou, mas muito caminho ainda se tem pela frente
para se trilhar a respeito dos direitos das mulheres. E essa a última manifestação de Vossa Excelência a respeito da visão dos homens, né, dos homens serem um partícipe dessa luta dos direitos de gênero, né, dos direitos das mulheres, ele vai muito muito de encontro com aquele programa da ONU He for She, que é mais ou menos isso mesmo, é a visão, né, do homem e a participação masculina nessa luta de gênero. Mas muito nos orgulha, ministro, ouvir do senhor essas palavras, e eu falo amém aí no final da sua manifestação. Que assim seja. Vou agora, então, passar a palavra à professora Regina Lúcia Nogueira, neurocientista, psicóloga clínica e psicóloga do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, do Núcleo Judiciário da Mulher. Pós-doutora em neurociência na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, doutora em neurociência pela Universidade de São Paulo. Muito obrigada, então, e passo a palavra à professora Regina. Olá, boa tarde a todas e a todos. Eu agradeço o convite da Infam, na pessoa do ministro Antônio Herman Benjamin. É um privilégio estar nesse espaço com vocês, em nome de quem eu cumprimento a todos e todas nessa mesa virtual. Como professora, a minha opção foi compartilhar uma apresentação, porque eu entendo que nessa área, que nem todos são familiares, favorece a gente tocar em mais pontos num espaço mais curto. Então, peço licença para compartilhar uma apresentação. Ok. Então, o tema dessa minha exposição é Neurociência em Trauma, Impacto da Violência Doméstica sobre o Cérebro e seu agravamento em tempos de pandemia. Mas vocês perceberão que, ao longo da minha exposição, eu estarei falando muito sobre a nossa situação também de pessoas que estão vivendo esse momento único da humanidade, né, que é uma pandemia de dimensão, né, como o próprio nome diz, de dimensão global. A primeira coisa para a gente alinhar é o que é trauma. Então, por definição, trauma é uma alteração no cérebro, embora a gente fale às vezes do termo psicológico, né, lembrando que não existe psicológico sem cérebro. Então, trauma é uma alteração no cérebro causada pela exposição a um episódio concreto, eu realmente vivencio, ou uma ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual, por definição. E aqui a gente já observa que a gente vive um momento com episódios concretos e com ameaça de morte e lesão grave, né? Principalmente, então, além de todas as exposições possíveis, uma exposição real que está acontecendo, que é a pandemia de Covid-19. Por que isso acontece? Em situações ameaçadoras, alteram o funcionamento do nosso cérebro por uma razão muito positiva, para que a gente possa enfrentar essa situação. Então, a gente tem liberação de hormônios nesse momento, e eu não vou entrar em detalhes, para favorecer 3 comportamentos: de luta, de fuga ou de congelamento. Só que essa reação, que é adaptativa, dependendo da duração, da intensidade, qual a situação, de quem vivenciou essa experiência traumática, ela pode não só causar uma resposta fisiológica imediata, mas ela pode ter efeitos a longo prazo no cérebro. E aqui, sem entrar em detalhes, é um estudo mostrando alterações concretas de diversas áreas do cérebro em indivíduos, em pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. Então, eu gostaria muito que os senhores e as senhoras guardassem que trauma causa uma mudança na neurobiologia do cérebro, e por isso ele tem efeitos neurológicos, biológicos, psicológicos e sociais. O PDF dessa palestra pode ficar disponível para a Infam distribuir.
Qual a relação de trauma e pandemia? Lembrando que esse evento, né, que eu sinalizei como um homem sendo assaltado, e fiz questão aqui de escolher um homem para lembrar que todos nós estamos sujeitos a vivenciar uma experiência traumática e a desenvolver um transtorno, independente de gênero, mas lembrando, né, que assim como essa situação é ameaçadora, a situação da Covid-19 também. E como eu disse, essas situações de ameaça alteram o funcionamento do cérebro. Então, se não bastasse a diferentes exposições que nós já estávamos sujeitos a gente ainda tem a ameaça da Covid-19. Aqui, sempre quando eu trouxer um artigo, vocês encontrarão em vermelho a tradução do título em português e eu vou pontuar os aspectos principais. Então, um agravante, né, da pandemia é a questão da quarentena, do isolamento, o que aumenta o risco de transtorno de estresse pós-traumático e de outros transtornos cerebrais, porque nós vivenciamos situações estressoras como isolamento, medo, frustração, tédio, suprimentos inadequados, informações inadequadas, perda financeira, estigma, e todos esses transtornos, eles aumentam o risco para todos e todas nós. Então, nesse momento, ainda não estou falando apenas da vítima de violência doméstica a desenvolver esses transtornos. Estudos de outras pandemias mostram impactos sobre a saúde cerebral. Então, há uma chance muito grande de, não só nesse momento de pandemia, mas pós-pandemia, a gente ter um aumento de transtornos de estresse pós-traumático, angústia, tristeza, depressão, sentimentos de desesperança, sentimentos de confusão, ansiedade, pânico. Então, isso já são efeitos de outras pandemias que não tinham essa dimensão já estudados. Agora, em relação à pandemia de Covid-19, a gente vivencia estressores em escala global, bilhões de pessoas em isolamento social. Dados de ontem, nós temos 4,5 bilhões de pessoas infectadas, sem contar a subnotificação, mais de 300 mil mortes. O desastre da saúde pública se transformou numa catástrofe financeira, disparou-se o nível de desemprego e a gente está lidando com incertezas. Se desenvolverá a vacina? Quando? Mas quanto tempo de isolamento? A questão do PIB global, desempregos, é a situação que todos nós nos encontramos. E como fica a questão de gênero, né, quando se fala, então, em trauma, pandemia e gênero? É importante lembrar, e aqui eu lembrei aquela história, né, do camelo que, após receber uma agulha de ouro, ele desmorona, mas parece-me que a gente está diante de algo parecido com uma bigorna. Lembrar que as mulheres carregam um tipo diferente de carga de Covid-19, e essa não é a carga de vírus. O que nós temos? Vocês verão aqui, a maioria dos estudos publicados principalmente de The Lancet, que é uma revista científica que permite essas publicações com mais rapidez. Vocês verão que são artigos recentes, de 2020, de março, abril, maio. E aqui um aspecto que eles trazem, né, quando a gente fala em centrar a saúde e a justiça social e reprodutiva na resposta global à Covid, é que lembrar que as mulheres são prestadoras de serviços de linha de frente. Então, mulheres hoje, se não bastasse as situações que eu já expus, elas compreendem 70% da força de trabalho global em saúde e assistência social e acumulam o realizar 3 vezes mais de trabalho não remunerado em casa do que os homens. Somando-se a isso, né, então, nesse artigo agora de abril sobre as dimensões de gênero do Covid, essas desigualdades vão afetar desproporcionalmente o bem-estar e a resiliência econômica das mulheres. As famílias estão sob pressão, mas os cuidados com crianças, cuidado com idosos, cuidado com adoecidos, as tarefas domésticas costumam recair sobre as mulheres. E essas mulheres, né, estão tendo menos acesso a serviços de saúde, a serviços de assistência social, a serviços de saúde sexual. Então, o impacto da pandemia também no cuidado da saúde dessas mulheres. Então, elas estão mais sobrecarregadas, com menos acesso à saúde.
E aqui, né, um estudo importante realizado logo após a pandemia na China, mostrando que nas áreas mais atingidas pelo surto da Covid-19, se viu que as mulheres tinham sintomas de estresse pós-traumático mais alto e significativo, o que já dá para os senhores e senhoras, né, ir imaginando o porquê. E tinha algo interessante, que um protetor era melhorar a qualidade de sono. E eu não preciso dizer que isso é algo que está sendo impactado. Se as mulheres estão sobrecarregadas por essas tarefas, não preciso dizer que provavelmente a quantidade e qualidade de sono. E quando a gente, então, né, até que eu não falei de violência doméstica, né, então comecei falando sobre nós todos, depois foquei nas mulheres, e agora falando sobre mulheres e seus filhos vítimas de violência doméstica. E insisto nos filhos, embora eu não vá focar, mas os estudos mostram que mesmo crianças que são só testemunhas da violência doméstica vão ter impactos ao longo da vida. E aí, o que a gente tem, né? A gente tem os estudos já apontando, esse é um estudo, por exemplo, publicado agora há um mês, dizendo que sim, a reduzir o risco de infecção por isolamento pode aumentar o risco de violência por parceiro íntimo. Então, esse distanciamento social promove isolamento, expõe vulnerabilidades sociais, limita opções de suporte e, junto, traz maior exposição a estressores psicológicos, sociais e econômicos, junto com aumento em mecanismos negativos de enfrentamento, como consumo excessivo de álcool. E aí, né, como citado pela conselheira Candice, o Banco Mundial falando de um aumento de 44% da violência doméstica, e lembrando sempre que a gente tem subnotificação. A OMS, ela aponta que três mecanismos chaves pelas quais a violência por parceiro íntimo pode levar a resultados adversos à saúde: o trauma físico, o trauma psicológico e outros estresses, e medo e controle. E aqui quero lembrar que, dentre os traumas físicos, um passa às vezes desapercebido, e por isso que eu foco. Sim, tem danos musculoesqueléticos, em tecidos moles, trauma digital, mas lembrar que grande parte, um dos locais mais afetados pela violência doméstica é cabeça, pescoço e face. E com isso a gente tem, além dos efeitos da violência em si, os impactos causados por traumatismos cerebrais, muitas vezes por lesões cerebrais não perceptíveis. Outro aspecto que eu quero pontuar é que, embora a gente fale de trauma psicológico e estresse, eu insisto, voltando, que apesar da dificuldade de se visualizar, nós não temos exame de corpo de delito para trauma psicológico, o impacto é no cérebro. Ou seja, embora seja difícil de visualizar, essas mulheres estão tendo, né, estão sendo traumatizadas, e aí literalmente traumatizadas por alterações nos cérebros, também por trauma psicológico e outros estresses. E aqui quero focar sobre a questão do medo e controle, que foi o outro mecanismo-chave apontado pela OMS. E aí a importância, então, lembrando que nesse momento a gente tem ainda mais o controle sexual e reprodutivo limitado por parte da mulher, além de um acesso reduzido aos serviços públicos devido à pandemia, e lembrando que o impacto disso vai ser um aumento de gestações indesejadas, aborto espontâneo, abortos inseguros e complicações na gravidez, além de aumento de infecções sexualmente transmissíveis e mortalidade materna e infantil, que são implicações do impacto traumático da violência doméstica no cérebro e suas consequências. E aí finalizo dizendo, por que então precisamos, né? Porque o sistema de justiça, porque o sistema de segurança precisa saber sobre neurociência e trauma. Porque ao sabermos que o impacto traumático da violência no cérebro altera emoções, altera cognições, altera comportamentos, altera a capacidade da mulher de buscar ajuda, altera a capacidade, muitas vezes, da mulher de cuidar dos seus filhos. Saber isso favorece
uma melhor compreensão, acolhimento e proteção das vítimas, previne atendimentos retraumatizantes e que causem ainda mais dano às vítimas de violência doméstica. Se eu não compreendo o impacto da violência sobre o cérebro, muitos comportamentos e atitudes da mulher não vão fazer sentido para a gente. Melhora a valoração das provas, favorece um provimento jurisdicional mais próximo possível do ideal de justiça, e mesmo que não seja feito de uma forma consciente, a gente está promovendo saúde cerebral. E lembrando que a percepção do impacto do trauma não é recente. Já no 8º Fonavide, realizado em 2016, uma das recomendações aprovadas foi que os tribunais de justiça dos estados do DF promovam a formação multidisciplinar destinada a magistrados e servidores, incorporando a perspectiva de gênero e o impacto dos diferentes tipos de violência contra as mulheres sobre a saúde mental e efeitos do trauma, a fim de propiciar melhor valoração da prova a partir do conhecimento e estudo de outras ciências. E na 13ª Jornada Lei Maria da Penha, realizada no ano passado, na carta da 13ª Jornada, a gente tem uma das propostas de ação para ampliar a efetivação da política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra mulheres, fomentar a implementação de ações educacionais continuadas e de sensibilização, baseados em dados da Organização Mundial da Saúde e em outras evidências científicas, o foco em se considerar evidências científicas de que a violência doméstica é um fator de risco para a saúde física, e aqui aparece a palavra cerebral, para se evitar que o termo mental prejudique a real compreensão da dimensão do impacto da violência doméstica das mulheres e dos seus filhos. Muitas mulheres, nesse momento já, quando se acumulam todos esses estresses, estão por um fio. E o nosso conhecimento sobre esse tema pode fazer toda a diferença na vida dessas mulheres, e insisto, nos seus filhos. E termino por aqui. Obrigada. Obrigada, professora Regina, pela brilhante exposição e pelos dados que a senhora trouxe para todos nós, realmente de grande importância saber desse impacto mesmo da violência, né, contra as mulheres, o impacto cerebral, né, na parte realmente científica, né, das mulheres. Quem já passou por um trauma assim, de assalto ou algum outro sabe o que é isso na vida de alguém, e imagina vindo uma violência de alguém que você espera que tenha lealdade, que tenha, né, que seja, né, seu parceiro, seu companheiro. Então, de fato, deve ser um trauma muito grande. Muito obrigada. Então, depois dessas excelentes exposições do ministro Rogério Schietti, da professora Regina, eu vou passar a palavra à doutora Eugênia Vila, que é delegada de Polícia Civil do Piauí, mestre em Direito Público pela Universidade do Rio do Vale dos Sinos, Unicinos, me desculpa, é superintendente de Gestão de Riscos da Secretaria de Segurança Pública do Piauí e professora titular da Universidade Estadual do Piauí. Passo a palavra, então, à doutora Eugênia. Muito obrigada. Momentos que lhe foram feitos. Eu não sei se deu para ouvir todos no momento que a doutora Cíntia passou, se deu. Então, vou passar, então, a palavra. Obrigada. Agradeço, conselheiro, por me conceder a palavra novamente, e queria pedir para a doutora Cíntia, por gentileza, quando possível, repetir a última. Claro, repito sim. Pronto. Só um minuto. A primeira é que a negação da realidade e o esquecimento a respeito da violência seriam consequências desses traumas no cérebro e que, de certo modo, mantém a mulher no ciclo de violência. Uma outra pergunta voltada pronto, só um minutinho. Foi uma pergunta no sentido de pedir para falar um pouco mais sobre os impactos da violência na saúde das crianças que presenciam a violência doméstica, e alguma sugestão de leitura também para os juízes nesse assunto. Ok. Obrigada, doutora Cíntia.
É algo fundamental para a gente ter em mente sobre o trauma. Desculpe, professora Regina, só mais uma, que foi essa. Para falar um pouco mais também sobre as reações das mulheres vítimas de violência em audiência. Uhum. Ok. Em relação ao trauma, a gente tem que lembrar o seguinte: eu gosto muito de fazer uma comparação com alguém que sabe nadar. Alguém que sabe nadar os 4 estilos. Se deparar com uma tsunami, o máximo que ele vai conseguir, se der, é ficar com a cabeça fora da água. O trauma tem um impacto sobre como nós processamos informações. Então, indo ao encontro da fala da doutora Rita, algumas mulheres elas são capazes de descrever com detalhe como era o cheiro do desodorante de um agressor, ou algum detalhe sobre o cinto, a fivela do cinto, mas não são capazes de fazer um desencadear lógico do tipo esperado num inquérito, que é o que aconteceu primeiro, segundo, terceiro e quarto. A memória durante um evento traumático não é armazenada dessa forma. Eu armazeno o que foi possível armazenar e o que foi mais significativo naquela experiência. Então, com isso, quando é perguntado sobre negação da realidade, a gente tem uma amnésia chamada dissociativa, que foi a pergunta às vezes está errada. Enquanto eu estou buscando o que ela não consegue lembrar, que é o passo 1, 2, 3, 4, ela tem informações preciosas que ela lembra sobre o evento, mas como eu não sei sobre trauma, eu não pergunto. Então, eu vou perguntar sobre cheiro, por exemplo. E aí, lembrando, o que são guardados durante o evento traumático são fragmentos, como fosse um mosaico. Eu não guardo a história como um todo. Então, eu posso chamar de esquecimento sobre uma perspectiva, mas eu posso chamar de uma excelente memória, se eu souber perguntar. Baseado, e a gente está falando de perspectiva de gênero, e talvez nunca a gente tenha discutido tanto em relação à perspectiva da ciência. Existe uma perspectiva da ciência sobre como se dá a memória. A memória não é fotográfica, a memória não é como um vídeo. E aqui eu trago, a gente precisa compreender a memória. A memória, né? Mesmo quem possa dizer eu tenho uma excelente memória, a gente não guarda uma memória do acontecido. A gente guarda o que eu contei para mim sobre o acontecido. E durante um trauma é importante eu ter o que a mulher contou para ela sobre o acontecido. E aí, é claro, isso vai implicar a realidade dela, como foi o evento, como foi a história pregressa, se ela sofreu outras violências. Então, eu preciso ir para além também do fato em si. Então, é negação da realidade? Eu, particularmente, não prefiro usar outro termo. Sim, ocorre impacto sobre a memória, não que a mulher não vai lembrar, mas que ela vai guardar as informações que foram mais relevantes sobre o evento sofrido e não necessariamente é o que o magistrado ou a magistrada vai considerar de mais relevante, o que pode muitas vezes dar a impressão que a mulher está mentindo. Então, essa questão, é claro, é uma discussão maior, talvez em algum momento falarmos sobre memória, mas isso é um aspecto importante. Bom, dentre os sintomas, e aí ainda voltando à negação, eu não entrei em detalhamento de sintomas, mas um sintoma definido do transtorno de estresse pós-traumático são sintomas de evitação. E eu vou dar um exemplo simples. Se você for ao restaurante e passar mal, você nunca mais vai querer nem pensar sobre aquele restaurante, você não vai querer mais passar em frente daquele restaurante e vai ficar com raiva se alguém falar para você aquele restaurante. Então, o que é o sintoma de evitação? Qualquer ser humano tende a evitar lembranças com eventos que foram desagradáveis, tende a evitar contato com eventos, pessoas, situações que foram desagradáveis de um modo consciente e também de um modo não consciente. É uma reação de todos nós, agravado pela a situação traumática. Com relação aos impactos da saúde da criança, você tem um estudo bastante conhecido, que é o estudo o estudo Kaiser, com mais de 17 mil crianças, que é eventos traumáticos na infância vão impactar a saúde cerebral, a saúde física ao longo da vida, e incluindo
os eventos de violência doméstica, e aí mostrando que crianças, olha, eu estou falando das chamadas vítimas secundárias, não estou nem considerando as crianças que sofrem violências físicas, que sofrem maus tratos. O simples testemunhar é traumático. E aí vale lembrar para todos nós que a exposição ao trauma pode ser por eu ter vivenciado, por eu ter testemunhado, por eu ter ouvido que alguém que me é querido vivenciou, e aí cabe a todos nós, por trabalhar com essas situações. E aí também não vem ao caso, com certeza nós temos vários profissionais que trabalham com o tema, com sintomas de trauma. Essa é uma outra discussão importante. Em relação às reações das mulheres, se eu tenho um impacto traumático, altera o funcionamento do cérebro, eu vou ter alterações de comportamento, eu vou ter alterações de emoções e de cognições. Então, por exemplo, uma mulher pode ter o acesso de riso durante uma audiência, não porque ela está achando engraçado, mas a forma dela lidar com aquela situação pode ser com uma expressão inadequada de emoções. Algo que é extremamente comum como sintoma de eventos traumáticos, e lembra, isso seria o equivalente a você ser obrigada a voltar àquele restaurante comer. Tudo que a mulher está fazendo é não querer vivenciar aquela situação. E lembrando que numa situação de inquérito, numa situação de audiência, o que eu estou pedindo é para a mulher fazer exatamente o contrário do que seria a reação fisiológica e natural dela. Então, algo que é extremamente comum é apatia. Apatia não significa uma vítima não colaborativa. Agressividade não significa que isso é algo pessoal com o defensor, com o delegado ou com o magistrado, magistrada. Então, compreender sobre isso me faz pensar, não, isso não é a mulher em relação a mim. É uma mulher que foi impactada por esse tipo de violência. E lembrando, a gente, em regra, não tem uma mulher que teve uma vida totalmente ajustada e uma vez na vida sofreu uma violência. Quando a gente olha para a história de vida dessas mulheres, não é incomum outras violências, a começar na própria infância. E aí eu só vou fazer mais uma colocação, porque eu acho muito importante, em função da doutora Rita Lima ter falado sobre violência sexual, é que quase 70% das vítimas de violência sexual congelam. A reação de defesa não é luta, não é fuga e é congelamento. Congelamento é uma imobilidade involuntária diante de uma ameaça. E uma mulher que sofre um congelamento não tem nem como se opor com uma forcinha, não é nem essa força hercúlea que é esperado. Ela simplesmente... E dentro do consultório, uma das primeiras coisas que a gente cuida com vítimas de violência doméstica é culpa, porque ela mesma não consegue compreender que teve uma reação fisiológica de congelamento e por isso ela não gritou, por isso ela não reagiu. Eu sei que não era, né? A gente não está falando, e aí, nesse sentido, né, indico um artigo que eu escrevi com a juíza de direito, a doutora Luciana Lopes Rocha, sobre esse tema. Mas paro por aqui, que eu já fui para uma quarta que não me foi perguntado. Obrigada pela oportunidade. Doutora Candice, me permite só uma sugestão de cinéfila, digamos assim, para ilustrar isso que a professora Regina Nogueira mencionou, tanto em relação à dificuldade de memória, como ao comportamento que é esperado e que nem sempre corresponde na prática das vítimas de violência sexual, sobretudo. Assistam, os que ainda não tiveram a oportunidade, a série americana Inacreditável, com Meredith Weaver e Colette, esqueci o sobrenome. É uma série que retrata casos de abuso sexual nos Estados Unidos, casos verídicos, em que a investigação ia por um caminho de desacreditamento das vítimas, porque elas não conseguiam relatar exatamente o que acontecia, eram contraditórias muitas vezes, não reagiram da maneira como os investigadores acharam que elas deviam reagir,
até que 2 policiais assumem o caso e, enfim, não vou dar spoiler, mas é uma série fantástica, emocionante e verídica, né, que acho que todos nós, operadores do direito, devem assistir. Muito obrigada mais uma vez, ministro Schietti. Vamos, então, agora passar a palavra à professora Regina. Isso gera muita discussão, mas um aspecto que eu queria lembrar, né, e aí indo, né, para 13431, é que tem um aspecto que sempre me chama a atenção, que fala, embora está falando de crianças e adolescentes, e considerando aquela, em algumas situações, de 18 a 21, que fala que deve ser considerado os fins sociais. Não está falando de mulheres, mas lembrando aqui, né, a presença do desembargador Eládio e todo o seu cuidado com vulneráveis, se eu estou falando de uma mulher impactada por trauma, eu estou falando de vulnerável. E aí eu consigo olhar do ponto de vista da ciência, mas é claro que eu não tenho nem como começar uma discussão jurídica. E aí eu devolveria a pergunta, que é, quando a gente fala que deve ser considerados fins sociais, a gente deve ampliar isso, né, e considerar vulnerabilidades? Eu só devolvo. Eu considero que alguém que passou por um evento de violência, teve o seu cérebro alterado e as consequências disso estão numa situação cruel de vulnerabilidade. Agora, o que fazer com isso, eu confesso que eu não ouso opinar, só pensar sobre. Obrigada, professora Regina. Passo a palavra, então, à doutora Eugênia. Bem, eu agradeço à doutora Candice, agradeço ao meu colega Rogério Schietti, um irmão muito querido, um professor de todos nós. Agradeço à professora Regina, agradeço à doutora Rita, à delegada Eugênia Vila. Eu estava sem vídeo, mas estava ouvindo as palestras todas e me impressionou muito o fato de todas as intervenções terem realçado a necessidade de nós, juízes, em temas dessa natureza, não nos fecharmos em um casulo, achando que nós somos os titulares da verdade e do conhecimento total acerca dessa problemática. E por isso que eu entendo que esse evento, ainda temos mais um módulo, mas já está coroado de sucesso, alcançando seus objetivos, que é buscar essa diversidade convergente de posições, de preocupações, para que as magistradas e os magistrados brasileiros possam fazer melhor, entregar uma prestação jurisdicional mais adequada, mais republicana, mais justa, mais humana do que aquela que todos nós já fazemos. Eu concluo com uma nota acerca da magistratura brasileira. Somos um país privilegiado, em que temos uma magistratura, aqui 158 magistrados de todo o país, temos uma magistratura que se preocupa com o aperfeiçoamento, que não quer ser apenas um porta-voz burocrático da aplicação da lei. Nós queremos ser justos, claro, íntegros em primeiro lugar, isso é pressuposto, mas ser justo com as decisões que nós tomamos. E eu tenho um orgulho muito grande desta magistratura brasileira, que tem esse desejo de acertar, de fazer o melhor, de cumprir esta enorme responsabilidade que nós temos, que é decidir acerca da vida das pessoas e da dignidade das pessoas, com destaque maior num tema como o da proteção da mulher.